Lucas 17, 3 ao 5, o próprio Jesus vai dizer assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e te disser, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Versículo 5. Os apóstolos então disseram ao Senhor diante disso: Ô Senhor, aumenta a nossa fé, hein? Alguém que nos fere 7 vezes no mesmo dia, se arrepender, temos que perdoar. Senhor, aumenta a nossa fé. Alguns princípios nesse texto. Telão vai te ajudar. Primeiro, cautela. Diga assim comigo, cautela. O texto vai dizer assim, é bem assim: tomem cuidado. Tenham cautela. Vejam como vão fazer. Vejam como vocês vão dirigir a pessoa. Tomem cuidado. Precisamos ter cautela para nós não sermos injustos e acabarmos esmagando a pessoa nessa tentativa de restaurar a relação. Por exemplo, uma mulher adúltera na Bíblia, encontrada em pecado. Na janela, olham e ela está no ato de adultério. Pegam ela, tipo Idade das Pedras, Tempo das Cavernas, possivelmente. Ou, só um exemplo, a pegam pelo braço, pelo cabelo, e vão arrastando até a praça. E vão apedrejá-la. Não é isso que nos ensina. Alguém pecou contra a minha fé e contra mim? Cautela. Sabe o que Jesus faz? Ao contrário dos religiosos que a tiveram como uma coisa, como um objeto defeituoso, Jesus a trata como gente, com misericórdia. E diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos ficaram sem ter motivos para atirar. Eu disse, olha, mulher, está perdoada, vá, não faça mais isso, mude de vida. Ou seja, calma, para você não ser injusto, cautela. Segunda coisa, confrontação. Confrontação. Jesus diz, tenha cuidado, se alguém pecar contra você, repreenda-o. Confrontação. Isso diz sobre aconteceu, vá à pessoa e fale sobre isso. Não sei quem disse que o tempo cura tudo. Não acredite, isso não é cristão, isso não é bíblico. O tempo não cura tudo, pelo contrário. Pelo contrário. O tempo não é um remédio para as feridas. Com o tempo, as feridas se aguçam. Com o tempo, a dor aumenta. Com o tempo, a mágoa aumenta. Alguém pergunta a você, com cautela, vá até essa pessoa. Quando lemos a Bíblia, os irmãos de José, quando vão até o Egito, você percebe no texto que já passaram 22 anos, e eles ainda estavam atormentados pelo pecado que cometeram, de falsificar a morte do irmão para o pai. Há 22 anos, ainda são tomados sobre isso. Vá até teu irmão, até o teu pai, até a tua esposa, a tua mãe. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe a mágoa se atenuar. Vá até ele com cautela e resolva. Silêncio não é uma voz do perdão. Lembra de Davi? Davi pecou, Davi matou, Davi providenciou a morte de Urias. Davi adulterou com Betseba e ficou em silêncio. Até que o profeta veio até ele. E quando lhe foi revelado o pecado, que ele disse, Senhor, me perdoa, porque enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Silêncio não é voz de perdão. Vá até a pessoa com cautela. Não sepulte o problema. Não sepulte o problema. O confronto precisa ser feito com atitude e com amor. Tenha calma. Tenha cautela, veja o momento certo, a palavra certa, mas vá à pessoa e converse. E aqui nós temos um problema para os homens. Um problema santo, mas um problema. Há atribuições bíblicas para homens e mulheres. E uma atribuição bíblica, assim eu creio, é papel do homem dar esse passo de iniciativa, atitude em direção à esposa e os filhos a falar sobre o assunto. Então tenha cautela, confrontação. E terceiro, um dos princípios do perdão é arrependimento.
O texto de Jesus vai dizer assim: o seu irmão pecou contra você, tenha cuidado, vá até ele e repreenda. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Um princípio do perdão é arrependimento. Precisa haver arrependimento, se ele se arrepender. Alguém precisa tomar a iniciativa, arrependido, independente se foi o algoz ou se foi a vítima. É dizer, estou arrependido por tudo que aconteceu com a gente, eu quero me retratar. Jesus diz, essa pessoa apareceu arrependida, perdoa-lhe. Quantas vezes nós recebemos ou percebemos o cônjuge arrependido, percebemos o filho arrependido, o pai arrependido, eles não dizem, mas as mulheres sabem. O maridão levantou pela manhã, fez o café, lavou a louça, varreu a sala, ele quer ser perdoado de alguma coisa, está arrependido de uma coisa que fez. Não é normal? A mulher tem atribuições no dia que não é comum a ela. Ela não diz assim, amor, me perdoa, eu estou arrependida. O marido não diz, amor, me perdoa, estou arrependido. Mas ele tem algumas ações que diz, olha, perdoa, estou arrependido. Sensibilidade de perceber naquelas ações, sentar e conversar. Jesus diz, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Um princípio do perdão é arrependimento. E quarto e último princípio é perdão. Se arrepender, perdoa-lhe. Perdoar é esquecer, é deixar ir, é liberar. E sempre lembrando que quem perdoa é o mais beneficiado. Se não perdoar, somos prejudicados, quem perdoa é o maior beneficiado. Porque não só deixamos o outro ir, porque o outro que nos feriu nunca esteve escravo do mal que nos fez. Nós é que estávamos escravos do que nos fizeram e a ferida estava em nós. Então perdoar é deixar o outro ir, mas também ser livre. Quantas pessoas veem no outro, no marido, na esposa, no filho, ações de arrependimento, mesmo não verbalizadas. Mas o outro está com o coração duro. Não vou perdoar. Lá, ó, lavou a louça. Lá, agora está arrependido. Eu não vou perdoar. Lá, ó. É um filho assim, papai, essa é demais. Papai, estou indo na rua, o senhor quer que eu pague uma conta no banco para o senhor? Esse está arrependido, hein? Querer ir para o banco, pagar a conta para a loteria, enfrentar a fila. Na minha casa, pelo menos é assim. Eu falo assim, meu filho vai na rua? Vai, que foi, pai? Você pode pagar uma conta? Sério, pai? E no banco? Pô, pai, tá maior filão, pai. Dá para o senhor ir? Não? Dá não, cara. Tu vai para mim. Se ofereceu para na loteria pagar alguma coisa, ele quer que você perdoe ele. Mas às vezes os pais e as mães ficam assim, eu não vou dar esse mole para ele, não vou perdoar. Se arrependeu, irmão? Perdoe. Não endureça o seu coração.